Hoje eu vou falar sobre o corpo como caminho da consciência. A ideia é mostrar que o corpo não é apenas um acompanhante da consciência, mas ele revela a nossa consciência. Ele fala antes da nossa mente. Olá pessoal, flores do Jardim do Amor, muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Oráculo do Coração, na série O Corpo é um Oráculo. E hoje eu quero te convidar para um encontro com o seu próprio oráculo, para que você possa ir além da escuta mental, para que você desperte a escuta do sentir do corpo com cada palavra que eu disser. E isso é sem esforço, apenas deixando o seu corpo presente, ok? Eu vou te ajudando durante o processo aqui. Então, para começarmos esse oráculo do coração, vamos fazer uma abertura. Vou propor aqui que você faça comigo o Pranava Om. Por quê? Porque o Om é considerado uma vibração de onde todas as vibrações surgem. Ele também é considerado como energia, que é o prana. Ele é conhecido como pranava ou pranava ou onkara, que é como uma energia primordial, como um substrato de onde todas as outras energias se manifestam. O Om é considerado a origem de todas as coisas. Ele é o símbolo mais simples e ao mesmo tempo mais complicado e sagrado do yoga. Ele é o som primordial que significa a última realidade. Esse mantra, o Om, te leva para a compreensão do corpo e da mente. Olha que interessante. Do manifesto para o imanifesto, do conhecido para o desconhecido. Ele é bem importante, gente. A pronúncia do Om é muito importante. O O, ele vem da garganta, passando pelas partes da fala e terminando nos lábios com o M, mas é só o som do M, com os lábios unidos, vibrando nos lábios e na face. É importante fazermos esse M direitinho, porque se a gente faz como no português, tipo OM, nós estamos tirando o M, né? Então não existe o pranava, ele sai incompleto. E a pronúncia é muito importante, tá? Muito importante, né? Então lembrando, né? Ele sai da garganta, num tom grave, vibrando aqui na garganta, e aí vai pelos canais da fala, vindo para os lábios unidos, fazendo essa vibração. O Om possui 3 fases, e eu vou falar sobre isso no próximo oráculo do coração, né? Porque existem muitas coisas atrás desse Om, né? Então, vamos à prática. Fique com a coluna ereta, feche os olhos e coloque a palma das mãos unidas diante do peito, né? Então, você vai inspirar e quando expirar, você vai soar, né? Soltar o som OM, vibrando
direitinho, né? O O na garganta e o M nos lábios. Então vamos lá. Inspire profundamente. Observe. Inspire. Inspire. E agora observe a reação do seu corpo, da sua mente. E no próximo você vai ficar de olhos fechados enquanto observa o som dos mantras que você vai escutar saindo da minha voz. Eu vou fazer o mantra e depois também faço a tradução, tá? Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Ganana Tva Ganapati Gum Havamahe Kavim Kavinam Upamastravastamam Jaistarajam Brahmanam Brahmanaspata Anam Samvanu Tibisida Sadanam Prano Devi Sarasvati Vajebir Vadinivati Dinama Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Sarasvate Namaha Sri Guru Pyo Namaha Hari Om. Salve, saudações, reverência ao Guru, que é a luz do Supremo que traz a consciência divina. Saudações ao Guru pedindo purificação e conexão com a consciência divina. Invocamos o Senhor Ganesha, o líder das hostes celestiais, chamando-o como aquele que remove os obstáculos da mente e conduz para o caminho da consciência suprema. Ó Senhor Ganesha, sábio dos sábios, o mais glorioso, rei dos mantras e da inteligência, escute o nosso chamado e traga a realização e o sucesso espiritual. Invocamos a deusa Sarasvati, que é a energia do sopro divino, o prana. Pedimos que manifeste a força da inspiração espiritual, a eloquência, a criatividade e a clareza mental, porque tu és mãe, a mãe da sabedoria, da arte e do conhecimento. Salve o Senhor Ganesha, salve Sarasvati, salve o Guru. Ekadantaya vidmahi vakratundaya didmahi tano dante prachodayat. Om Ekadantaya vidmahi vakratundaya didmahi tano dante prachodayat. Om Ekadantaya vidmahi vakratundaya didmahi tano dante prachodayat. Que possamos conhecer o Senhor Ganesha, que tem uma presa só, o Ekadanta. Que possamos meditar naquele que possui uma tromba curvada, Vakratunda. Que sua sabedoria desperte e ilumine a nossa mente. Paz, paz, paz. Então você
Você vai respirar profundamente, sentindo o corpo, e para o último mantra. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. O Guru é Brahma, que é o Criador. O Guru é Vishnu, que é o preservador. O Guru é Maheshwara, que é o transformador. O Guru é o próprio Parabrahma, que é a consciência suprema manifestada. A ele, ao Guru divino, eu me rendo. Ao Guru divino, eu me curvo. Ao Guru divino, eu entrego o meu coração. Então agora a gente pode respirar profundamente e abrir os olhos. Muito bem, sentindo o seu corpo. Pessoal, esses mantras são importantes para a abertura do nosso trabalho, do nosso ritual aqui, que no caso eu estou chamando de oráculo do coração, mas é um satsang. Porque os mantras operam na frequência cerebral e criam um estado de presença, aonde a consciência pode ouvir algo novo, né? Então os mantras têm o objetivo de mudar o estado da mente comum e limpar o cálice que está cheio para receber algo novo. E por que eu estou falando isso? Porque está no corpo. O mantra, todo mantra deve vibrar no corpo físico e no corpo energético. Por isso que eu estou aqui ensinando para você. Então agora, de olho aberto aqui, né? Sinta, perceba a cadeira aonde você está sentado. Perceba o seu corpo. Vai observando as partes do seu corpo, desde os pés, as pernas, os joelhos, as coxas, a articulação entre a coxa e a bacia, que chama-se coxo femoral, todo o seu tronco, a parte de trás, as costas, nas laterais, na frente, os ombros, os braços, cotovelos, antebraços, mãos, dedos das mãos, o pescoço, a cabeça, e relaxe seus músculos, solte os pensamentos, como se estivesse se abrindo para algo novo. E nessa presença vamos começar, né? Porque isso aqui já muda tudo. Ajuda ou não ajuda? Depois você vai me falando, tá? Então, eu vou fazer um pedido para você, enquanto eu estiver falando, você vai percebendo o que acontece com o seu corpo. Porque hoje eu vou falar sobre o corpo como caminho da consciência. A ideia é mostrar que o corpo não é apenas um acompanhante da consciência, mas ele revela a nossa consciência. Ele fala antes da nossa mente, como eu falei no oráculo anterior, no oráculo passado, né? Ele é um guia, é um sinal, é um professor. No oráculo passado, eu também falei que o corpo é a casa da alma,
é o templo do nosso ser divino, ele é o primeiro território que habitamos dessa vida e o último a deixarmos. Antes de termos as palavras, já sentimos. Antes de sabermos falar, o corpo já chorava, já tremia, se encolhia ou se abria para o mundo. Ele tem uma sabedoria anterior à mente, né? E nós aprendemos a pensar, a pensar, a pensar, aprendemos até a analisar, né? Criamos tantas teorias sobre nós mesmos e muitas vezes não sabemos sentir, pois não somos educados para isso, né? Não fomos educados para termos consciência dos nossos sentimentos. Então, não conseguimos habitar no nosso próprio corpo. Não sabemos nem respirar. Eu vejo muitas pessoas sem saber respirar, gente. Isso é tão importante, né? E nem mesmo ouvir o próprio coração. Eu estou falando no sentido físico. Tente ouvir o seu coração. Mas eu também estou falando no sentido emocional, de sentimentos. Ainda não sabemos fazer isso. Então, precisamos aprender a sentir. É tão importante o corpo que ele nos revela aquilo que a consciência ainda não enxerga. A dor, a tensão, a postura são perguntas, são sinais, são histórias da vida da alma. Muitas pessoas, como também muitas linhas espirituais, dizem que a espiritualidade nos leva para fora do corpo. Mas não foi isso que aconteceu comigo. Foi completamente diferente, porque foi o meu corpo que me levou para a espiritualidade. Mas existem tradições espirituais profundas que ensinam sobre o corpo. É no corpo que a consciência encarna, é no corpo que o espírito se realiza, é no corpo que a alma quer despertar. E quando escutamos o corpo, colocamos-nos no presente. Quando habitamos o corpo, entramos na consciência de si mesmo. E quando acolhemos o corpo, tocamos a nossa alma. O corpo pode ser um oráculo que aponta o caminho. É isso mesmo. Então eu posso dar um exemplo, né? Por exemplo, né? Onde tem medo, o corpo se contrai. Onde tem verdade, o corpo se expande. Aonde tem repressão, o corpo endurece. E aonde existe amor, o corpo é livre, ele respira, ele resplandece. Pois bem, gente, mais uma vez eu vou dizer que o corpo não mente. Ele apenas fala, denuncia. O corpo é honesto e ele é imediato. Por isso, o caminho da consciência passa também pelo corpo. Então, despertar a percepção de que o corpo não é um acessório da vida, que ele é um mestre, um oráculo,
é essencial para fazermos a ponte da consciência em si mesmo, da personalidade, da história emocional e da criança interior. Então, volta para o seu corpo e perceba como ele está agora. Pergunte para ele o que você está sentindo. Apenas pergunte e não tente adivinhar nada. Quem sabe ele possa soltar umas palavras. Bom, gente, então agora eu vou falar de pessoas que me abriram a consciência, que me ajudaram, né, com esse instrumento, né, que é o corpo, né? Eu vou falar de alguns autores importantes da psicologia, da dança, né, que também foi o meu caminho. Esses autores estudaram bastante sobre esse instrumento. Primeiro, eu quero trazer aqui o Jung, que passou a vida estudando e ajudando muitas pessoas. Ele diz que os complexos emocionais, os medos antigos, os traumas de infância, tudo aparece na postura corporal, na respiração, nas dores, nas tensões. Para o Jung, a psique não é apenas mental, ela é corpo, ela é energia, ela é imagem, ela é símbolo, ela é vitalidade. O corpo é a psique encarnada, onde ela se torna visível. É tão bonito porque quem estuda o corpo é muito palpável o que ele está falando. É verdade o que ele está falando, né? Então, se torna visível, ou seja, o corpo é a continuação da alma. Tudo aquilo que a consciência ainda não recebeu aparece no corpo porque ele expressa aquilo que ainda não virou palavra. E é por isso que ele diz que o corpo revela o inconsciente, que é uma ponte entre o pessoal e o ancestral, e que os sintomas físicos podem ser mensagens psíquicas, porque quando a psique não encontra expressão, ela somatiza, coloca no corpo. Ele dizia claramente que a doença é muitas vezes um esforço da natureza em curar a pessoa. Gente, olha de novo. Olha aqui, olha, gente, que a doença é muitas vezes o esforço da natureza em curar a pessoa. Ou seja, o sintoma que está no corpo não é inimigo, e sim é a tentativa de cura, é a alma pedindo atenção, porque a psique guarda memórias da infância, ela guarda crenças que viram formas, guarda memórias ancestrais, memórias da ancestralidade, memórias das emoções que não foram vividas. E quando isso não pode ser integrado pela consciência, é expressado pelo corpo. De que forma? De pensamentos repetitivos. Esses pensamentos repetitivos criam posturas físicas, como por exemplo, ombro caído para frente, o peito fica fechado, mandíbula tensa com o bruxismo,
o corpo inquieto, os tiques nervosos, a respiração curta e vários outros sintomas. Tudo para revelar o material que está guardado, reprimido. Aí você fala assim, nossa, como isso é possível? Isso é possível, né? Então eu vou dar alguns exemplos. A pessoa que encolhe os ombros constantemente, então ela vai desenvolver uma hipercifose, aquela corcunda, né, nas costas. Ela pode estar trazendo, sem que ela perceba, uma postura de defesa, de fechamento. Pode ser que ela não queira ser descoberta. Pode ser que ela tenha medo de ser vista por inteira. Também posso dar outro exemplo, que é o contrário. A pessoa que tem o peito inflado, né, mostra uma proteção, uma compensação de um sentimento de inferioridade. Então, ele pode manifestar uma arrogância, um orgulho exacerbado, né? Mas tudo isso como defesa. E assim por diante. Tem um outro exemplo, a pessoa que não se conecta com a vida, com o chão, né? Porque ela tem medo de existir. Então ela não sente os pés no chão. São leituras e leituras importantes. E você, como é que você está com o seu corpo presente? Traga para a presença e vai observando o seu corpo. Vai observando, nós estamos aqui despertando a sabedoria corporal. Sabedoria do sentido sinestésico. Então eu vou continuar aqui, né? Sobre o Jung, que dizia também que aquilo que resistimos persiste. E o corpo dá sinais daquilo que resiste. Ele segura, o corpo segura até que a consciência fique pronta para ver o que é necessário. Ele espera você se aprontar, estar maduro para ver o que precisa ver. E ainda existe a questão dos arquétipos, que para o Jung, os arquétipos, que são figuras, são formas universais do inconsciente, ele diz que esses arquétipos se manifestam no corpo e que o corpo é veículo do mito. Olha que importante, veículo do mito. Então, por exemplo, sabe aquele cara, aquela estátua que o homem é musculoso, forte, que segura uma esfera nos ombros ou nas mãos, ou agachado, né? Que ele é o Atlas. Ele é um símbolo, né, da resistência, da responsabilidade, né, de suportar um fardo imenso, né? Ele é o próprio arquétipo do Salvador. Olha que interessante. Mas também ele é portador da culpa, da rigidez, né? É aquele herói guerreiro que não pode fraquejar, que não pode ser fraco. Alguém aqui se reconhece nisso? Né? Aí também tem o arquétipo da criança interior, né? Ou da desistência que traz a apatia corporal. Você se reconhece também nisso? Então, gente, com tudo isso que ouvimos, podemos dizer que o corpo
não apenas sofre, ele narra, ele também revela histórias míticas. O processo de cura é integrar aquilo que a vida já viveu e o que ainda está no corpo. Ou seja, a cura, ela é psicossomática. O que é isso? A psicossomática é um estudo da relação entre a mente e o corpo, onde os fatores psicológicos afetam a saúde física e podem causar ou interferir nas doenças. E a cura também é somatopsíquica. E o que é isso? É o fenômeno onde o corpo reage a problemas emocionais que pode levar a doenças psicossomáticas, ou seja, é a somatização, né, que é o processo em que a mente manifesta conflitos emocionais através dos sintomas físicos, né, como dores, como fadigas, como outros vários problemas. E assim o Jung termina com um ponto essencial, que é: não se deve curar o corpo sem considerar a alma, e não se deve curar a alma sem considerar o corpo. Bom, gente, até aqui já deu para entender o quanto esse corpo é potente e o quanto esse corpo precisa ser cuidado de uma maneira diferente que estamos cuidando até agora, não é? Bom, então acabamos com o Jung e agora temos uma outra pessoa que é chamado de William Reich, que foi um dos primeiros a afirmar com toda a convicção que o corpo registra tudo aquilo que a psique não conseguiu elaborar. É mais um falando que o corpo é a história viva daquilo que a alma não conseguiu dizer. Reich contribuiu percebendo que existe uma energia vital que circula pelo corpo. E quando essa energia flui livremente, a vida é espontânea, é criativa, é amorosa. Mas quando essa energia é bloqueada, surgem as tensões musculares, as doenças físicas, as angústias, as depressões, né? A falta de vitalidade. Ele identificou que ao invés de sentir, tensionamos os músculos, criando armaduras no corpo. Essas armaduras são musculares e emocionais. E eu digo também que são espirituais. Ele dividiu essas armaduras em segmentos e ele chamou essas armaduras de couraças, por onde o fluxo de energia pode ser bloqueado. Então, eu vou falar os segmentos para vocês. E ele colocou o primeiro segmento, o segmento ocular, né, que é nos olhos, né, o registro corporal é nos olhos e na testa. E o significado emocional é o medo de ver, de enxergar ou negar a realidade. O segmento oral, que é na boca, na mandíbula, tem o significado de falta de nutrição afetiva. E também pode ser um choro reprimido. O outro segmento é o segmento cervical, que é no pescoço. E o significado emocional é a dificuldade de expressar a verdade, ou também de engolir as emoções. O segmento torácico é na região do peito e o significado emocional
é de bloqueio do amor, de bloqueio da respiração, tristeza. O segmento diafragmático é aqui nas costelas, no plexo solar, né? E tem o significado emocional de controle, ansiedade, raiva contida. O segmento abdominal, que está aqui no ventre, né, no abdômen, tem um significado emocional de culpa, de sexualidade reprimida. E por último, o segmento pélvico, que é no quadril, no genital, que o significado emocional pode ser a falta de vitalidade, a falta de prazer de viver. Veja bem como o corpo é a porta de entrada da cura, porque o corpo revela aquilo que a pessoa ainda não reconheceu na mente. Vocês também estão junto comigo achando que isso tudo é maravilhoso, que a gente pode descobrir muita coisa através do corpo? Gente, o Reich dizia que só analisar na mente não basta, porque precisa liberar o corpo. A cura não começa pelo raciocínio, mas pelo liberar das couraças, pelo despertar, né? Quando se libera a couraça, o corpo volta a respirar. Então a alma volta a existir. E aí eu te convido para fazer um pequeno exercício inspirado pelo Reich. Vamos lá? Então assim, olha, você vai abrir os olhos e fechar. Abrir os olhos e fechar. Então vamos lá, abre bem grande, tá? Abre bem forte e fecha. Fica bem fechadinho. Abre e fecha. Vai percebendo onde tem tensão, o que acontece com os seus olhos, a sua testa, couro cabeludo. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre e fecha. Respire, o que está acontecendo com o seu corpo. Ok, abre os olhos. E agora, sem mexer a cabeça, mexa apenas os olhos. Olhe para baixo. Olhe para cima. Para baixo e para cima. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. De uma vez para baixo e para cima. Agora, direita e esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita, esquerda e fecha os olhos. Aonde que você ficou tenso, relaxa os ombros, perceba esse segmento que acontece com seus olhos. Os meus estão pesados, parece que estão inchados. Você sente alguma dor, alguma tensão? Escute o que vem na sua mente. E deixe vir. Meus olhos dizem que não suportam mais telas. Muito bem.
Abra os olhos e agora vamos para o segmento oral. Simples. Abra, bem aberta, e fecha. Abra e fecha. Abra e fecha. Abra e fecha. Abra e fecha. Última, abra e fecha. E agora você pode fazer uma massagem aqui, olha, nessa região aqui da articulação entre os maxilares, entre o maxilar e a mandíbula. Massageie. Vai observando o corpo. Ai, deixa eu soltar. Até mesmo um som. Muito bem, você pode parar essa massagem, observar o que acontece com sua cabeça, o que está acontecendo com você, com seu corpo inteiro, o que é que o corpo fala para você. Talvez uma mensagem apareça na sua mente. Pois bem, muito bem. Então, quem sabe eu possa fazer algumas aulas práticas sobre isso, mas você já pode começar a ver, a sentir as partes que estão tensas do seu corpo, né? Segundo o que eu expliquei desses segmentos do Reich, tá? Nós podemos ver que o Reich não falava de espiritualidade, né, de uma forma religiosa, mas ele afirmava que quando a energia vital flui, a pessoa entra num estado de presença amorosa. Isso é real. Eu vejo isso. Eu já vi muito isso. Eu já senti isso também, né? E isso, gente, é espiritual. Isso é o perfeito, né? E é isso, né, que o Reich nos trouxe. Agora, tem um discípulo dele, que eu quero trazer aqui, porque ele também, cada um vai acrescentando alguma coisa, né? Então, o Alexander Lowen, que foi um psicoterapeuta, foi um psicólogo, que foi aluno do Reich, né, como eu falei, e ele foi criador da análise bioenergética, que é um método que une a terapia emocional, né, a consciência corporal, a expressão energética e a espiritualidade. Ele foi um revolucionário para a psicologia moderna, muito importante para o século XX, porque ele foi considerado a ponte entre a psicanálise e a psicologia corporal e as novas abordagens terapêuticas baseadas no corpo e na energia vital. E o interessante, gente, que o Lowen, primeiramente, se formou em Direito, mas ele não aguentava as normas, né? Ele tinha um chamado, ele tinha uma inquietação, ele queria buscar a verdade e não essas normas, né? Então ele foi para a psicologia e acabou criando um método muito potente que trabalha a respiração, que trabalha o alongamento muscular profundo, que trabalha a postura como revelação da psique, que trabalha as emoções como energias, né? Que trabalha os tremores
e as vibrações como processo de cura. E além disso, ele também estudava filosofia, né? Ele estudava dança, gente, olha que maravilha, né? E também espiritualidade. Então ele buscava a verdade viva, concreta, sentida no corpo. É isso, é eureka. Então veja bem que é mais um que falava que a mente pode mentir, mas o corpo jamais mente, que está tudo registrado no corpo, a dor, o prazer, os medos, os desejos, os traumas, os sonhos, as verdades. Mas, enquanto os outros falavam que a história da vida está no corpo em geral, o Lowen dizia que a história da vida está escrita nos músculos do corpo. Olha que bacana. Ele dizia que o trauma é energia congelada. E quando a energia se libera, que pode ser através da respiração, da vibração, do choro, dos tremores, né, de movimentos expressivos, de vômitos, de bocejos, né, a alma volta a vibrar, a alma volta à vida. E isso é cura, porque a vitalidade circula no corpo. O Lowen afirmava que a verdadeira espiritualidade é sentida no corpo como vibração, como entrega e presença. Que Deus não é uma ideia, Deus é uma experiência. E dizia ainda que a pessoa só pode olhar para o céu depois que ela sentir os pés na terra. Ele realmente percebeu que o corpo tem uma linguagem própria, que ele fala através das posturas, das tensões, dos gestos, dos olhares, da respiração, da pulsação, da vibração e de tudo que foi falado. Ele identificou 2 movimentos fundamentais da vida. Primeiro é a energia que sobe, é a expansão, é o amor, a criatividade, a expressão. E segundo, a energia que desce, que é o enraizamento, que é a presença, o pertencimento, a segurança. Esses movimentos são bloqueados por medos, por culpas, por repressões, por traumas. Cada forma de bloquear o corpo gera um tipo de personalidade emocional, ou seja, um tipo de caráter. Então eu vou falar aqui para vocês o tipo de caráter da personalidade, né, emocional, né? Existe a personalidade emocional esquizoide, que tem uma postura corporal típica de um corpo retraído. E ele tem um olhar distante, esse corpo. Tem um padrão emocional de medo, de vergonha, simplesmente de medo de existir. Aí tem um outro tipo de estrutura, que é a estrutura oral. E a postura corporal típica dessa estrutura oral são os ombros para dentro. Ele tem geralmente uma voz fraca e o padrão emocional é de carência afetiva e de dependência. A terceira estrutura corporal é psicopata, que é a postura do peito expandido, do peito inflado, queixo erguido. E o padrão emocional é o controle, né? Mas muito medo da vulnerabilidade, orgulho exacerbado. E aí temos a quarta estrutura corporal, que é o do masoquista, né? E que a postura corporal típica
é uma postura encolhida também, né? E o padrão emocional é a culpa, a autopunição. Gente, vocês estão se reconhecendo? E a outra estrutura é a do rígido, que a postura corporal típica é de músculos firmes, postura reta, né? E o padrão emocional é a busca por perfeição, muito medo de errar. Pois bem, gente, quando eu estudava isso, eu falava assim, eu sou isso, não, eu sou isso, não, eu sou, nossa, eu tenho todos, né? E você, como é que você se vê no que eu falei? Então, cada corpo, gente, guarda uma estratégia de sobrevivência, entende? Né? É como que a alma se protege para continuar vivendo, entende? Então, você criou uma estratégia de sobrevivência. Qual é a sua estratégia de sobrevivência? Teu corpo tem qual estratégia de sobrevivência? O Lowen falava que o problema não era a dor, o problema é a dor congelada. É super real isso, né? É quando a emoção não flui, é quando a vida não vibra mais. E tudo que deixa de vibrar tem uma questão: começa a morrer. Tudo que deixa de vibrar começa a morrer. Ele trouxe também uma clareza, né, que a pulsação nasce de 2 gestos fundamentais: a inspiração, que recebe, acolhe, sente, e a expiração, que expressa, que liberta, que diz. E quando isso se interrompe, nasce a couraça, nasce o ego rígido e nasce a máscara. E para ele, a espiritualidade só é verdadeira quando está enraizada no corpo. Ele dizia que não podemos buscar Deus para cima, voando, que devemos sentir Deus para baixo, enraizando. Quando nos enraizamos, a energia volta a pulsar, e essa pulsação é oração viva no corpo. É oração viva no corpo. Para mim, tudo isso que eu estou falando é uma oração viva, né? Então, gente, para acabar o nosso oráculo de hoje, eu vou falar só de mais 2 pessoas que foram pessoas que me ajudaram a acordar para essa consciência maior do corpo. Porque antes eu tinha consciência corporal, mas não era essa consciência, né, que a gente está falando. Eram habilidades físicas e motoras, que são força, flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência, lateralidade, noção espacial, equilíbrio, coordenação, né? Que são habilidades desenvolvidas nos esportes, na dança, né? São voltadas para a performance do que cada modalidade necessita, né? Então, essa pessoa que eu estou falando, que me ajudou muito, é a Maria Fuchs. Ela era bailarina, terapeuta, criadora da dança-terapia. Ela era argentina e ela dançou até o fim da vida, até o fim da vida, até os 101 anos. Olha que coisa mais linda, né? Ela não acreditava numa dança técnica, ela não acreditava numa dança performática, porque dançar não é executar movimentos, e sim escutar a alma. Olha que coisa mais linda, né? Escutar a alma através do corpo. E é nisso
que eu sempre acreditei desde menina. E tem uma frase dela que é a seguinte, né? Não existe corpo errado. O que existe é o movimento que ainda não foi encontrado. Puxa vida, gente, o movimento que não foi encontrado. Não existe o corpo errado. Existe o corpo que não foi encontrado. Nossa, eu vejo tanto isso. Eu vejo quando eu me perco do corpo. Eu vejo um corpo perdido quando o movimento vem das máscaras. Aqui a gente percebe, nessa fala, né? A gente percebe o Jung, o Reich, o Lowen, mas ela traz um novo componente, que é o movimento. Ela dizia que a dor se transforma quando o corpo encontra um novo movimento, não por uma explicação mental, mas por uma experiência direta, né? A mente pode resistir, mas o corpo sempre sabe para onde ir. Maravilha! Então, aqui, o corpo apenas expressa? Não. Ele tem a sabedoria do movimento. Ele nos leva, né? Ele nos leva. Olha que coisa mais linda, né? Ela dizia que o movimento nasce do presente, daquilo que está vivo, do aqui e agora. Gente, o corpo sabe para onde a gente deve ir. Isto é pura verdade. Ele sente aonde devemos estar. E aí, gente, tem uma outra frase dela que diz assim: eu não pergunto o que você está sentindo. O que eu sempre pergunto é: onde que seu corpo está preso hoje? Muito sábia, né? Todo dia o corpo tem uma tensão. Hoje é o quê? Por quê? O que ele está falando, né? Porque o corpo é sábio. Ele sabe a saída do labirinto. Olha que coisa mais linda! Meu Deus do céu! Nós temos uma joia e não sabemos. Nós temos a chave do labirinto. Quando o corpo encontra um movimento, a alma encontra um sentido. A dança terapêutica não cura a doença, cura a cisão que existe entre o corpo e a psique. E ela também, como todos os outros autores que eu falei lá atrás, dizia que o corpo é a casa de memórias que não são palavras, mas são posturas, gestos, tensões e silêncios. Que não é só a mente que sofre, o corpo também sofre a falta de amor. Então, a gente pode ver aqui que tudo isso cruza com todos os autores, né? Que também falam da contração corporal, né? Que a contração corporal é a história da alma não vivida, né? Que o gesto preso é uma emoção presa. Mas ela diz assim: a dança surge quando o corpo encontra uma rota de fuga da dor. É bem interessante, porque para mim foi exatamente isso. A dança foi o meu fluir na vida. O que eu não podia falar, eu expressava na dança. A dança é um modo de existir. E quando a pessoa dança, ela não está fazendo algo com o corpo apenas. Ela está deixando o corpo mostrar quem realmente ela é. A dança também é uma ponte entre o visível e o invisível, porque é um movimento que revela a alma e a alma revela a vida. E onde existe movimento, existe vida. Onde a energia está parada, existe sofrimento.
Então a Maria Fuchs, ela trouxe muita coisa boa para a consciência corporal, né? E aqui por último, gente, eu quero falar de um maravilhoso professor chamado Klaus Viana, né, que ele dizia que o movimento consciente muda a personalidade, que o corpo precisa desaprender padrões automáticos para despertar algo novo, que qualquer gesto pode se tornar meditativo. Cada movimento pode ser uma meditação e cada passo pode ser uma oração. Ele trouxe, gente, uma frase-chave, que foi a seguinte: quando o corpo está presente, a mente repousa. Simples assim. E como está o seu corpo agora? O que ele está falando? Então aqui terminamos, né, a nossa aula teórica e a gente pode fazer uma prática bem simples. Você pode sentar confortavelmente, encontrando aqui a parte do seu corpo que está tensionada. Lembrando de tudo o que eu falei, você vai colocar a mão nessa parte tensionada, respirando profundamente, fazendo 5 ciclos de respiração, levando o ar para este local. Apenas leve o ar. Você pode ir vendo a cor dessa atenção, o que ela quer dizer. E agora pergunte em silêncio: o que você quer me contar? E você deixa qualquer palavra, imagem ou até mesmo emoção vir sem que você controle. E aí você pode anotar no seu caderno e fazer isso todos os dias, lembrando da frase: onde você está preso hoje, meu corpo? E assim finalizamos. Eu espero que você tenha compreendido a importância desse oráculo, a importância do cuidado que ele merece, né? E eu vou fazer os mantras de encerramento. E você também pode fazer o exercício de estar com o corpo presente, sentindo a vibração do mantra. Estou te esperando para o próximo oráculo, que vamos continuar, né, com o corpo é um oráculo, mas agora falando corpo na espiritualidade, ok? Vamos aprofundar nisso. Então, Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Santu Nira Maya Sarave Padrani Pashantu Mahakashi Dukababawe. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam saudáveis, que todos se encontrem com o bem e que ninguém sofra. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamivava Shishate. Isto é perfeito, aquilo é perfeito. O perfeito surge do perfeito. Quando o perfeito é retirado do perfeito, o perfeito ainda permanece.
Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Paz, paz, paz. Até o nosso próximo oráculo, pessoal. Paz no corpo, paz na mente, paz no espírito. Om Tat Sat. Hari Om.